Tem um assunto que vem sendo muito debatido no Twitter gaúcho esportivo, enfim, é um segmento bem específico, né, mas ainda assim relevante. O pessoal ligado a futebol aqui no estado tem falado muito, sobretudo por fatos ocorridos no Inter, né, que é o clube de futebol eventualmente remunerar jornalistas e ou influenciadores. E aí tá rolando no Inter ali uma crise política, né? Que enfim vai muito além desse episódio especificamente. Eu acho que até culminou na saída do Kudê, enfim, a coisa tá pegando fogo por lá. E neste combo aí, nesse cenário de turbulência, também tá rolando acusação daqui, insinuação de lá, enfim, sobre esse aspecto especificamente. Eu tenho duas coisas a pontuar sobre, duas questões a serem pontuadas sobre esse tema. Uma, eu acho que nem se trata tanto de uma opinião minha, eu acho que é uma questão de ética, uma questão maior, que vai até além do futebol. E outra, sim, é uma opinião minha, que eu tenho há bastante tempo sobre essa prática, né, de os clubes eventualmente remunerarem alguns jornalistas, principalmente. A primeira questão que eu acho que é mais macro e talvez até mais importante é a seguinte: olha, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em o clube de futebol remunerar quem bem entender. Aliás, clubes de futebol, eventualmente, a gente fica sabendo, remuneram até pai de santo, pessoas para fazer algum trabalho, enfim, é o dinheiro do clube, né? Os dirigentes colocam onde bem entendem. Então, se quiserem contratar um influencer para fazer tweets, publicações para o torcedor se associar ou para divulgar a nova camiseta, não sei o que, cara, ótimo, tranquilo. Eu nunca fui remunerado pelo clube, mas estaria inclusive aberto a isso. Jornalistas eu já acho um pouco mais delicado, mas eu acho que o grande ponto é, se houver clareza, transparência, eu não vejo problema nenhum. Acho que o clube pode remunerar advogado, médico, pai de santo, jornalista, quem ele bem entender. Mas tem que haver clareza no sentido de que tem que ser bem claro que aquele profissional é remunerado. Até para o público conseguir filtrar as suas opiniões ou até as suas informações. Né? É que nem assim, por isso que eu digo que vai além do futebol. Né? Tem jornais, grandes jornais no mundo inteiro, que são abertamente identificados com um espectro político. Ah, esse jornal que é mais de esquerda, esse jornal que é mais de direita. E isso estando claro, ótimo. Eu acho legal até ler os dois, mesmo tendo uma posição diferente de algum deles. É legal tu entender o ponto de vista do outro lado, né? Mas que fique claro que esse grupo, que essa empresa, enfim, tem um lado. Porque aí tu filtra, sabe? Se de repente tu vai ler um jornal, o jornal vai dizer que nitidamente o candidato tal parece mais preparado que o candidato tal. Por causa disso, disso, daquilo. Aí tu vai filtrar, mas esse jornal aqui tem um viés, então talvez ele esteja omitindo algumas qualidades do outro, esteja enfatizando demais as qualidades desse, ou talvez alguns atributos que ele valoriza nesse candidato eu não valorizo tanto. Enfim, é jogar limpo. Né? Eu acho que o mesmo vale para o jornalismo esportivo, no caso, assim, tipo, cara, esse jornalista aqui é independente, ele trabalha inclusive na rádio tal, no jornal tal, mas o clube também o remunera para ele pontuar algumas pautas, digamos assim, que sejam no interesse do clube. Talvez não só questão de seja sócio ou algumas coisas mais específicas, mas até mesmo assim, cara, a gente vai te pagar tanto para de repente tu criar 3 publicações por semana positivas. Tu não precisa mentir, né? Eu acho que isso é uma coisa tão óbvia que não precisa nem ser dito, né? Que se for manipular fatos e mentiras, eu acho que daí é errado em qualquer âmbito, pagando ou não pagando, enfim. Mas assim, cara, é errado, é antiético? Não. Se o cara falar verdades, beleza. Tá sendo remunerado para mostrar ao público pontos de vista do clube. Ó, tá todo mundo olhando para essa derrota, mas olha só que coisa legal que aconteceu também aqui, ó. De repente pode ter um jornalista fazendo isso de forma independente, remunerado. E se ficar claro que está sendo remunerado, né? Porque senão tu vai olhar aquele Twitter do cara, aquele Instagram do cara
E aí tu vai ver ali, a cada 10 publicações, 8 são positivas ao clube X ou ao clube Y. E aí tu pode ser um desavisado e pensar, nossa, mas o clube tá muito bem, né? E isso pode formar uma opinião pública distorcida. Não, tem 80% de publicação positiva e duas neutras aqui porque ele está sendo remunerado pelo clube. Opa, entendemos, então agora a gente consegue analisar esse comportamento desse jornalista sob a ótica da remuneração. Né? O cara não vai, de repente, tecer críticas tão contundentes ao chefe deles, a quem está pagando a ele. Né? Então, eu acho que a honestidade, a franqueza, ela é o primeiro passo assim para coisa, para não ter drama, não ter crise, não ter turbulência. Né? Eu acho que, enfim, na minha visão, pelo menos, é o que vale para futebol, política e em todos os âmbitos do jornalismo. E a segunda coisa que eu acho sobre esse mesmo tema é que essa prática ela é horrível para os clubes, né? Eu até como gremista fico um pouco feliz que o Inter, em tese, né, pelo que algumas pessoas dizem, não sei se é verdade, mas que o Inter continue com essa prática, porque dizem que é antiga, né? Tinha uma história do salmão da imprensa, não sei do que. As pessoas falam há tempos desses episódios e teria depoimento de alguém, de outro alguém. Não sei até que ponto é verdade, deve ter alguma verdade em algum momento ou outro, mas se ainda acontece isso de forma contundente, assim, se é uma prática forte do clube, cara, eu como gremista aplaudo. Tem gremista que vê essas notícias às vezes e fica brabo. Ah, é inaceitável, eles estão pagando a imprensa. Acho inaceitável se não for com clareza, se não for, né, tipo, totalmente claro. E aqui vou abrir até um parênteses, né? Nessa mesma história aí de franqueza e de clareza, é, será que também a gente não pode abrir um debate sobre o jornalista ter um time e não abrir o time? Porque todo mundo é enrustido, né? Fora os poucos que a gente sabe para quem torce, que já declararam, todo mundo é enrustido, mas é óbvio que torciam para alguém na infância, é óbvio que tinha um time. Quem é que vai trabalhar com futebol, ou seja, gosta de futebol e não torcia para ninguém? Então, por que eu digo isso? Não exatamente pela má fé que eu possa ver, o jornalista tal é colorado e ficar falando mal do Grêmio. Não, cara, eu até acho que a grande maioria dos que se dizem isentos tentam atuar com isenção. Eu até acho que não há má fé deliberada. Mas, cara, agora que a gente sabe que o Baldasso, por exemplo, é colorado, ele, quando era isento, fazia análises. Tipo, o que é mais bonito, a Arena ou o Beira-Rio? Qual título é mais não sei o quê? Às vezes ele pode estar sendo traído até por uma emoção, até por uma memória afetiva da infância dele, de Colorado, ao fazer uma análise. Então acaba sendo desonesto mesmo sem ele ter culpa, né? Não foi proposital ali uma análise talvez um pouco distorcida. Agora, se a gente sabe, o Baldasso sempre foi colorado, ele pode fazer uma análise tentando ser isento, mas a gente vai ter a informação para saber, tá, mas isso vem de um cara que tem esse pano de fundo. Então, fecha parênteses, mas eu acho que também é quase na mesma linha da remuneração ali, mas enfim, não é tão igual, mas eu acho que é um pouco parecido. E sobre o que eu estava falando do segundo ponto, né, que é totalmente minha opinião, esse não tem a ver com, com algo maior de ética ou de política e tal, eu acho que é só em relação a clubes mesmo. Eu acho que 5% das vezes, talvez, que o jornalista pago, digamos assim, possa atuar em prol desse clube pagador, acho que sim, em 5% das vezes é benéfico ao clube. Eu acho que sim. Às vezes pode blindar ali, evitar que se ecloda uma crise, perdeu um jogo, empatou o outro, tá mal, não sei o que, de repente esse cara remunerado com uma agenda mais positiva, ele pode, de repente, mais outro, mais outro, mais outro, eles podem de repente segurar ali na marra ali um clima ainda um pouco mais, né, influenciar as pessoas de uma forma um pouco mais positiva em relação ao clube, adiar ou até estancar uma eventual crise. E isso, obviamente, é sadio, né? Às vezes tem umas crises que não precisavam, que são histeria e que de repente segura, estanca e é benéfico ao clube. Mas, sinceramente, eu acho que isso
é 5% das vezes. 5%, 10% no máximo. Em todas as outras, eu acho que prejudica muito. Eu acho que a crítica ela é muito construtiva. Eu já vi o Maicon, o capitão do Grêmio, falando diversas vezes que ele era um capitão, né? Ele era um jogador que atuava de uma forma e depois eu ouvi muitas críticas. As pessoas pegavam no pé do Maicon, que ele não era um capitão ideal, tinha que passar a braçadeira, era o capitão desumano, as pessoas falavam. E o Michael realmente, eu não gostava dele como capitão e de repente mudou alguma coisa, as críticas chegaram e tal, e de repente ele estava colocando o dedo na cara do D'Alessandro num Grenal, sabe? Então assim, o Grêmio também sob pressão da torcida, de parte da imprensa, dispensou o Thiago Neves, né? Até aposto eu, creio eu, que até a contragosto do Renato, provavelmente. Mas assim, se todo mundo tivesse fazendo um clima de oba-oba, de tá tudo bem, não, o Thiago Neves vai vingar, olha só esses números positivos do Thiago Neves. Cara, não. O Inter em 2016 caiu para a Série B com muito colorado achando que era o Real Madrid dos Pampas, sabe? Quando a ficha deles caiu, era tarde. E isso, na minha opinião, muito também por pautas positivas, às vezes um pouco tortas. E aqui eu não sei se por coloradismos, por remuneração, não sei. Talvez até por parte da torcida colorada tentar ali nas redes sociais se defender e vender uma imagem para perante os gremistas ali, sabe? Não sei, cara, mas assim, era nítido que o boi tava indo com as cordas e tinha Colorado tocando violino no Titanic ali, sabe? E o Titanic afundando. Então eu não consigo ver isso como benéfico ao clube na grande maioria dos casos, sabe? Eu acho que a crítica ela é construtiva na maioria das vezes, ela faz crescer, ela faz refletir, ela faz não se acomodar. Então, sinceramente, por mim, se o Inter realmente faz isso, que continue por muitos e muitos anos e que compre cada vez mais jornalistas, né, e que 90% dos jornalistas do estado estejam na folha bancária na folha salarial do Inter lá, porque pro clube internacional eu acho que não vai ser benéfico e eu como gremista vou me deliciar. Feito, era isso, valeu, abraço.